E aí pessoal, hoje eu vim falar para quem quer entrar no mundo do aquarismo. Se vocês não sabem, o peixe é o segundo animal de estimação que mais tem no Brasil, só perde para os cachorros. E muita gente tem dúvidas sobre como montar o seu primeiro aquário. E a gente aqui na redação, a gente comprou esse super aquário aqui que a gente está adorando e a gente errou um pouquinho no começo, acertou um pouco, tentou buscar conhecimento e depois agora a gente resolveu tirar as dúvidas do pessoal, assim como a gente ajudou a tirar a nossa. Então, a primeira coisa que a gente descobriu para quem quer ter o primeiro aquário é que você tem uma ordem que você tem que mais ou menos que seguir e você tem que ver o que você pode ou não investir. Então a primeira coisa é a escolha do aquário. Qual o tamanho ideal do aquário? Bem, procurando e falando com o pessoal da área, a gente não achou um tamanho certo, mas o que foi indicado para a gente é que tamanho médio de 70, 100, 150 litros seria um tamanho ideal. Por quê? Aquário muito pequeno é ruim para você, porque assim, a água tem que ficar muito bem balanceada. E quanto menor o aquário, mais difícil você fazer isso. E com um aquário um pouco maior, com uma litragem um pouquinho maior, você consegue, digamos assim, se você errar a mão na ração, errar a mão no remédio, errar a mão em alguma coisinha, a diluição da água ainda consegue manter os peixes bem saudáveis. Então, a primeira coisa é aquário. De 70 litros ou mais, aí tem que ver conforme dá no seu bolso, porque não é só o aquário, né? Depois que você definir o tamanho do seu aquário, outra coisa que você tem que se preocupar bastante é com o sistema de filtragem do seu aquário. No nosso caso aqui, a gente está usando um filtro interno que ele tem vários compartimentos que você vai fazendo a filtragem dele, química, a mecânica e a biológica. Só para exemplificar para vocês, no nosso caso, essas gavetinhas, ela tem, na primeira gaveta, ela tem o Perlon, que é tipo uma lãzinha branca que você coloca para ele juntar as primeiras, a fazer a filtragem mais grossa, digamos assim, da água. Daí resto de ração, detritos e outras coisas fica impregnado nela. Aí depois, embaixo, tem o carvão ativado, que é o mesmo carvão que a gente vê em alguns filtros que a gente bebe água. Ele também serve para retirar outras impurezas da água. Aí embaixo dele, aqui por causa do pH da água que a gente estava corrigindo aqui, a gente colocou um pouquinho de concha, mas isso daí é indicado em caso de água, que não é o indicado para todos. E nas outras duas, a gente tem essa cerâmica aqui, que ela são umas plaquinhas brancas, cerâmicas com uns furinhos no meio, que elas servem para formar colônias de bactéria, que são benéficas para os peixes e para o aquário. Elas ajudam a fazer uma outra decomposição da amônia, que é dos excrementos do peixe, e deixar a água mais saudável. Então, o filtro é algo bem importante para você. Tem filtro assim, tem outros filtros internos com outro tipo de filtragem, tem uns filtros mais robustos que é um pouco mais caro, tem também filtros externos que é indicado para quem tem um aquário um pouco menor. Nesse nosso aquário é de 150 litros. E em cima dele, do filtro, tem uma bomba que é obrigatório você ter, que ela faz oxigenação no peixe. Nesse caso agora ela não está desligada, ela só está tampada a parte de fora do caninho dela lá, por causa do barulho para a filmagem. Daqui a pouco eu vou ligar o aquário e a bomba para vocês verem como está o nosso aquário hoje. Então, a bomba é outra coisa que vocês têm que se preocupar. Vocês têm que comprar uma bomba de qualidade,
no mercado existe de todos os preços, não é muito cara, você vai pagar em torno, sei lá, de uns 50 reais. E você tem que ter noção da quantidade de oxigenação que a bomba consegue fazer para o seu aquário. O indicado é que seja no mínimo 5 vezes a litragem do seu aquário. Por exemplo, o nosso aquário aqui é de 150, deve ter, se eu não me engano, 120 litros de água. E a nossa bomba é de 500, que dá mais de 4 vezes para circular a água. E isso daí é super importante. Se você comprar, meu aquário é de 100 litros, eu compro uma bomba de 100, ela não vai conseguir oxigenar toda a água. Porque se você ver aqui, ó, a água está se mexendo aqui porque a bomba ela está batendo, só ela não está trazendo o ar de fora, só não está renovando o ar deles, mas a água continua sendo oxigenada. Então é muito importante vocês terem a bomba. Então você já comprou o aquário, o filtro e a bomba. Ah, uma coisa que eu esqueci. Em algumas cidades, né, aqui a gente mora aqui no interior também, tem algumas lojas que ainda fornecem aquele tipo de filtro que fica aqui embaixo do substrato, né? É umas placas pretas. Não compre esse filtro de jeito nenhum. Por quê? Porque ele não é muito bem usado e com o tempo ele começa a prejudicar o seu aquário do que ajudar. Então esse filtro já não é mais usado no aquarismo hoje em dia. Então, mesmo que o pessoal fale, mais barato, tal, não compre esse filtro. Compensa investir em um filtro assim que ocupa um pouco da área do aquário, mas pelo menos ele faz a filtragem, a mecânica, a biológica, e faz tudo o que o aquário precisa, né? Eu tinha esquecido da filtragem mecânica. Então pronto, você comprou tal, agora é só comprar os peixes? Não, ainda não. Outra coisa que você tem que comprar, aqui a gente tem um termômetro. Isso é extremamente importante, por quê? Os peixes são muito sensíveis à temperatura. Se você mora em uma cidade que o inverno é mais rigoroso, ou que à noite a temperatura cai muito e tal, é imprescindível você ter um termômetro desse, ou faz muito calor também. Por quê? Os peixes gostam, depende de cada raça tal, mas de uma temperatura de 25 a 30 graus na água. Esse range é um pouco menor, mas tem espécie que é um pouco mais baixa, tem espécie que é um pouco mais alta. Peixe tropical, que é mais indicado para quem está iniciando no aquário, é mais ou menos de 27 graus, tá, o ideal. Então você tem no aquário aqui, você sempre consegue olhar rapidinho e ver que como está a temperatura do seu aquário. Outra coisa, na minha cidade tem inverno, cai bastante a temperatura, à noite também e tal. Você tem que comprar um aquecedor, que está aqui do lado aqui nosso aqui. Este aquecedor, ele vem com termostato, que compensa você comprar, porque assim, tem aquecedor que é mais baratinho, que é, sei lá, uns 20 reais, mas ele não tem termostato. Qual é a diferença disso? Com o termostato, ele controla a temperatura, daí você regula lá, eu quero que fique com 29 graus, você regula, deixa lá o termômetro e deixa ligado, principalmente no inverno. Ele vai cuidar da temperatura, quando a temperatura chega com 29 graus, ele desliga e depois voltou a esfriar, tal, ele liga de novo, aquece para sempre manter linear a temperatura do aquário. Aquecedores de antigamente, você só jogava no aquário e você tinha que controlar a temperatura, você tirava e colocava, que acabava às vezes à noite você deixava desligado, né, para não aquecer demais o aquário e acabava prejudicando a saúde dos peixes. Então, o aquecedor é indicado para quem tem temperaturas baixas. Se você mora no Nordeste, tal, aqui não esfria, tal, só compra o termômetro. O termômetro é essencial mesmo e é bem baratinho, 10, 12 reais você consegue comprar um termômetro.
E agora, Leandro, você vai falar, agora é a hora dos peixes. Não! Como diz a minha mãe, agora você tem que comprar o seu substrato e a decoração do seu aquário, que também não deixa de ser uma parte legal. O substrato o que é recomendado que não compre aquelas pedrinhas coloridas de aquário. Por que não? Ah, ela fica bonita, tal, fica. Só que com o tempo ela desbota e acaba poluindo o seu aquário. E acaba até estressando os peixes com isso. Então, o mais indicado é deixar mais natural possível. Nas casas agora especializadas, existe uma série de substratos que é bem bacana você comprar. Pedra. Ah, Leandro, eu achei uma pedra legal, tal. Eu recomendo você falar com alguém da área, né, na loja especializada que você vai comprar o aquário e tal, perguntar sobre a pedra. Por quê? Tem algumas pedras que mexem com o pH da água. Então, não é muito recomendado você colocar muitas pedras de um determinado tipo de rocha que pode prejudicar seu aquário, sim. Então, para vender, existem várias pedras, né, que são neutras, né, que não mexem no pH. Mas isso, o pessoal da loja que você for comprar o aquário e os equipamentos, com certeza vai conseguir te guiar bem. Então, beleza, comprou tal. Agora é a hora dos peixes? Também não. O que é mais indicado, que a gente não fez, e eu não recomendo fazer, porque a gente não sabia disso, eu só soube depois. O pessoal o pessoal de uma das lojas que a gente comprou aqui também não falou nada, só falou que a água tinha que descansar e tal. O recomendado, o que é? Você pegar o aquário, decorou o aquário, colocou o filtro, colocou o termômetro e tal, coloca a água, aí você usa alguns produtos que é anticloro, que na loja também vende, tem primer, anticloro, tem várias marcas que você vende, e você consegue tirar o cloro da água. Aí você tira o cloro, coloca na dosagem certa, e você acaba colocando ele e deixa o aquário ligado com a bomba, o filtro, tudo funcionando por uma semana. Por que isso? Essas cerâmicas aqui, que a gente mostrou mais cedo, as bactérias vão começar a colonizar ela. E com isso, o seu aquário começa a ganhar uma vida que já fica mais propícia para o peixe. Aí depois, deu essa semana, aí você vai comprar os peixes. Nossa dica para quem está iniciando aquário. Você pode comprar o peixe que você quiser? Pode. Afinal, o dinheiro é seu. Mas o que é recomendado para quem é novo no aquarismo, que a gente também não sabia disso, é que existem algumas espécies que são mais resistentes e mais indicadas por causa dessa resistência dela e porque o manejo dela é mais fácil. E não exige, por exemplo, pH diferenciado ou água mais alcalina ou água mais ácida, digamos, é uma água mais normal, assim. Então, qual que é os principais espécies que é recomendada? King é recomendado, a gente tem aqui 2 exemplares de King. Só que o King tem uma vantagem, que ele é muito colorido, tem diversas cores, né? O King, para quem não conhece, é aquele que é famoso peixinho dourado. Ele não é só mais dourado hoje em dia, tem diversas espécies. Tem diversas cores. Então ele deixa o aquário bem vistoso para quem quer toda essa cor. Mas ele tem uma desvantagem, ele é muito porcalhão. Ele come demais, ele faz muita sujeira. Então, com isso, você tem que fazer a manutenção do seu aquário mais vezes. Mas também não é nada demais. Ele é um peixe super pacífico e ele se dá bem com diversos outros peixes, como por exemplo o plati, que a gente também tem aqui. É um peixinho vermelho que agora já tem algumas outras cores.
Ele é um peixe que vive bem em cardume, ele se reproduz bastante no aquário, só que infelizmente alguns filhotes acabam sendo comidos pelos outros peixes, mas ele é um peixe muito bacana também para quem está iniciando. E tem outros peixes, tipo o tetra, que também tem várias cores agora, hoje em dia, que é um outro peixe que é bastante resistente. E também eles gostam do mesmo pH da água. Aí você vai falando, não, Leandro, você estava falando muito de pH, tal, não sei o quê. Mas isso daí quando você for comprar os peixes, você tem que ver, primeira coisa, eles são pacíficos? Eles vivem bem? Eu só vou criar peixe carnívoro, por exemplo, que eu não recomendo para quem está iniciando, porque o manejo dele já é mais diferenciado. Mas, por exemplo, eu só vou comprar peixe, então você não pode misturar com pacífico para não brigar. Tem espécie que briga com outras espécies, não gosta. Nós temos aqui alguns paulistinhas que por enquanto não aconteceu nada, mas eles gostam de bater em quingue. Então a gente descobriu isso depois também. Então é legal você perguntar na loja, você não sentiu firmeza? Dá uma olhada na internet também primeiro, para ver como que vive essas espécies, o que precisa para você manter. Outra coisa, carpa, por exemplo. Carpa a gente não indica muito, porque a carpa ela cresce muito. Daí você vai deixar em um aquário, daí você vai falar, Leandro, quando ela crescer eu vou comprar outro aquário. Será que vai? A gente não sabe. Daí o peixe acaba sofrendo e ele acaba ficando atrofiado, que também não é legal para ninguém isso. Então, se você quer cuidar bem dos seus peixes, procure saber se eles se adequam ao aquário, se o aquário cabe essa quantidade de peixe. Existe na internet várias teorias, digamos assim, de quantos peixes cabem em um aquário e tal. O mais indicado é deixar o máximo de espaço possível por peixe. Tem um cálculo que o pessoal gosta de fazer que é 1 centímetro de peixe para cada litro d'água. Ou seja, o king fica, sei lá, com uns 15 centímetros adulto. Então, cada king precisa de 15 litros d'água. Então, tipo, um aquário desse ia caber 7 kings. Aí você vai vendo isso, mas o ideal não é popular muito o aquário. Por quê? Para o peixe ter um espaço e para ele poder não ficar tão estressado. Peixes pequenininhos que gostam de ficar em cardume, você quer ter? Aí você pode ter, mas respeitando mais ou menos essa regra. Veja lá qual o tamanho máximo que ele fica, aí você vê quantos litros de água eles vão precisar ao todo. Tipo, 10 kings de 15 centímetros. Ele vai precisar de, no mínimo, um aquário de 150 litros de água usando. Se o seu aquário tem 150 litros, se você comprar um aquário que cabe 150 litros de água, ele não vai ficar com 150 litros de água, que tem o substrato, tem em cima que você deixa normalmente um pouco para ele não ficar transbordando. Então você tem que medir essa área. Então considera mais ou menos, sei lá, 1,5 centímetro por peixe, que daí eu acho que fica uma coisa legal. E seu aquário ele vai ficar, você vai ver que os peixes vão conseguir nadar bastante, que é o que você quer. Deixa eu ver, outra coisa, você comprou os peixes, comprei o peixe, a água já está certa, é só pegar os peixes e jogar. Não, o ideal é você pegar o saquinho que vem o peixe, colocar dentro do aquário, o saquinho fechado e deixar lá uns 15 minutos. Para quê? A temperatura da água que está no aquário e que está no saquinho vão ficar com a mesma temperatura. Aí acabou de fazer isso, você abre o saquinho, pega um pouco de água, coloca um pouco. Espera uns 5 minutos, coloca mais um pouco de água no saquinho, até você colocar 50%. E deixa lá mais uns 10 minutinhos o peixe no saquinho. Depois que o peixe ficou ambientado, você pega uma redinha, pega o peixe e coloca no aquário. Não joga essa água no aquário. Tem muita gente que fala que é para jogar, mas não é indicado, porque, por exemplo, se você pegou na loja
e o aquário lá está com alguma bactéria ou com alguma doença que não é benéfica, ela vai passar para o seu aquário. Então pega só o peixe e coloca no aquário. E pronto. Depois disso é só cuidar normalmente. Você vai ter que fazer, o recomendado é cada semana você tirar 10% da água do seu aquário e renovar ela. O renovar ela, como que é? Você tira ela, faz a limpeza dos detritos aqui, a gente vai mostrar depois em outro vídeo como fazer a limpeza do aquário. Mas você faz a limpeza, tira um pouquinho de água, que chama TPL, né, que é a troca desta água, daí você troca, renova esse pouquinho de água. E a cada mês, mais ou menos, você renova uns 30% da água, que é para a água ganhar uma nova vida no seu aquário. E claro, você troca o Perlon, né? O Perlon, a cada semana você tem que trocar, que você vai ver que ele fica bem sujo rápido. O carvão ativado você pode trocar a cada mês, dependendo do tamanho do seu aquário e tudo mais, mas vamos colocar isso na média. Essa cerâmica você não troca, você sempre vai deixar ela lá, porque elas já estão colonizadas com bactéria. Então isso é muito importante, você manter essas colônias de bactérias no seu aquário. Então você nunca vai trocar essa daí. Mas no próximo vídeo que a gente falar sobre limpeza de aquário, a gente vai tentar mostrar cada ponto desse. Então, pessoal, o que a gente queria falar mais ou menos era isso. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Se inscrevam aí no canal. E se tiver mais dúvida, deixa aqui nos comentários que a gente vai respondendo. E o que a gente não souber, a gente vai, agora que a gente tem contato de alguns outros especialistas, a gente vai tentar buscar a melhor solução para você. Assim você inicia o seu aquário com mais segurança para você e para os seus peixes. O que a gente viu aqui? O investimento para ter um aquário não é tão grande. A manutenção hoje em dia, com esses tipos de filtragem e tudo, torna o aquário mais fácil de você fazer o manejo. Então, escolhendo as espécies certas para o seu aquário e tal, você vai conseguir manter uma boa vida e ter uma manutenção bem tranquila para o seu aquário. E assim você inicia nesse mundo tão legal que é o aquarismo, que a gente agora cada dia mais curte nossos peixes e a vontade que tem é de colocar mais aquário e conhecer cada vez mais. A gente vai trazer dicas toda semana para vocês, espero que vocês acompanhem a gente e até a próxima, pessoal.